Boa noite, pessoal. Essa é uma aula para as turmas de segundos anos do Instituto Federal, campus Campina Grande, sobre briófitas e pteridófitas, que são os dois primeiros grupos vegetais que a gente estuda no reino Metaphyta ou Plantae, né? Então a gente vai fazer um estudo das briófitas, depois das pteridófitas, e posteriormente a gente vai fazer uma comparação entre esses dois grupos vegetais, ok? Começando aqui pelas briófitas, a origem da palavra briófita, o que é que significa o termo briófita, né? Então, briófita, ele deriva de brion, que significa musgo, e fita, vegetal, né? E musgo seria o principal representante desse grupo. Então, o nome briófita se refere ao musgo, que é exatamente o vegetal desse grupo mais importante, aquele representante, vamos dizer assim, mais comum, né? Aquele mais conhecido por nós. Então, esse grupo, ele inclui plantas que a gente chama de musgos, né? Mas, além de musgos, a gente também tem as hepáticas e os antóceros, né? Aqui tem um desenho que mostra mais ou menos aqui, né? Na verdade, seria uma imagem, né? Uma fotografia, né? Melhor dizendo, um esquema, né? Um desenho com uma fotografia dos musgos, hepáticas e dos antóceros, né? Como vocês vão observar, são plantas que apresentam algumas características que nós vamos descrever a partir de agora, né? Que características gerais uma planta briófita vai apresentar, né? Então, elas são criptógamas, só lembrando da aula anterior, são plantas que não apresentam elementos de reprodução visíveis, né? Isso se refere principalmente à ausência de sementes, né? Então, são plantas que não possuem sementes. São avasculares ou atraqueófitas, né? Isso quer dizer que elas não têm vasos condutores de seiva. Lembrando que esses conceitos foram definidos, né, na aula anterior. E aí, por não terem vasos condutores de seiva, a gente disse na aula anterior que, como consequência disso, a planta apresenta pequeno porte. Então, são plantas que no máximo atingem no ambiente terrestre 30 centímetros de altura. Então, são plantas que apresentam tamanho limitado exatamente pela ausência de vasos condutores de seiva. Lembrando mais uma vez que esse transporte de seiva acontece de forma lenta de uma célula para outra, né? São plantas que vivem restritas em locais sombreados e úmidos, ou seja, a gente só vai encontrar briófitas em locais que sejam sombreados. Isso tem a ver com a estrutura do corpo da planta, que é bastante delicada. Então, são plantas que não resistem, né, ao sol de forma direta, né? Então, são plantas de sombra, como a gente costuma dizer, e não de sol. Aquelas plantas que não gostam de receber luz de sol direta, porque isso acaba ressecando o corpo da planta, né? Já que ela está presente em uma estrutura bastante delicada. E por que elas vivem restritas a locais úmidos? Que a gente só encontra esse tipo de planta quando o ambiente está úmido, né? Porque a fecundação, ou seja, o encontro do gameta masculino com o gameta feminino ocorre na água. Então a fecundação ela depende da água. Então, para que o encontro dos gametas, né, aconteça, é necessário um ambiente aquático. Daí a umidade do ambiente vai servir como local de encontro. E aí, por conta disso, minha gente, nós costumamos fazer uma comparação entre as briófitas e um grupo de animais vertebrados, né? A gente diz que a vida surgiu na água, e aí para as plantas, lembrando a vocês, né, da aula anterior, aquele grupo externo que a gente usa como comparação das algas. Algas não são plantas, né, são protistas, mas elas são os ancestrais diretos, né, das plantas. Vejam que elas têm vida no ambiente aquático, elas surgem no ambiente aquático. E aí as plantas vêm para o ambiente terrestre. Assim como acontece com os vertebrados, né? Que nós temos os peixes que vivem no ambiente aquático, e o primeiro grupo de animal vertebrado a ocupar o ambiente terrestre é o grupo dos anfíbios. Então a gente costuma dizer que assim como as briófitas é o primeiro grupo vegetal a ocupar o ambiente terrestre, os anfíbios são os primeiros animais vertebrados a ocuparem o ambiente terrestre. Então a gente costuma dizer que, do ponto de vista evolutivo, briófitas e anfíbios, eles passaram a ocupar o ambiente terrestre, porém continuaram dependendo da água para a fecundação. Então, além desse fato de terem sido os pioneiros em cada um de seus grupos, né, briófitas, vegetais, anfíbios, animais vertebrados,
eles, além de terem ocupado o ambiente terrestre pela primeira vez, eles continuaram dependendo da água para a fecundação. Então, essa comparação entre briófitas e anfíbios ela é bem interessante, o que permite a gente dizer que as briófitas são os anfíbios do reino vegetal, né? Qual seria a estrutura básica do corpo de uma briófita, né? E aí nós vamos tomar como base o musgo, né, que é o principal representante. Então vocês percebam aqui o rizoide, o cauloide e o filóide. Lembrando que raiz, caule e folha ainda não são desenvolvidos nesse grupo. A raiz, o caule e a folha são primitivos, estruturas não desenvolvidas. E aí essas estruturas fazem parte da fase produtora de gametas, a fase de gametófito. E aí você tem a haste, a cápsula, que fazem parte da fase produtora de esporos, né? Ou seja, a fase de esporófito. Observe aqui que, sendo liberado da cápsula, nós vamos ter aqui os esporos. Então, note que aqui, né, o esporófito ele cresce sobre o gametófito, né? Ele cresce exatamente sobre a fase produtora de gametas, né? O ciclo de vida de um musgo. Como é que uma planta dessa se reproduz? Então, só um detalhe, minha gente, vocês vão observar aqui, ó, nós vamos ter a planta, no caso, masculina, né? Está representada aqui, ó, por essa planta haploide, né? Geração gametofítica. E a planta feminina. Na planta, né, feminina, nós vamos observar aqui a presença de uma estrutura chamada arquegônio, que vai abrigar dentro dele o gameta feminino, que é chamado de oosfera. Na planta masculina, o anterídeo, que vai abrigar dentro dele o gameta masculino, que é chamado de anterozoide. É como se a gente pudesse fazer uma comparação grosseira, é grosseira, mas vale a pena fazer, né? É como se o anterídeo fosse o testículo do animal e o anterozoide fosse o espermatozoide do animal, né? O arquegônio fosse o ovário do animal e a oosfera o gameta feminino, no caso o óvulo. Então é como se eu tivesse aqui anterídeo, produtor de anterozoide, ou seja, a estrutura produtora do gameta masculino, anterídeo, gameta masculino anterozoide, e a estrutura produtora do gameta feminino, né, arquegônio, produtor da oosfera. Observe que o encontro dos gametas acontece na água, como a gente disse anteriormente, né? Após a fertilização ou fecundação, a palavra fertilização e fecundação são sinônimos, tá certo? Vai se formar um embrião, lembrando a vocês que o embrião fica dentro do corpo materno, né? Do corpo da mãe. Isso é uma característica interessante das plantas. Esse embrião vai dar origem, portanto, aí, né? A fase produtora de esporos, que vai produzir esporos e assim originar plantas jovens, né? Como se fosse uma espécie de planta jovem, que a gente chama de protonema. Protonema masculino, protonema feminino, que vão dar origem aí, né, a uma nova planta. A gente pode resumir esse esquema aí no desenho, né, dizendo que há uma fase produtora de gametas e uma fase produtora de esporos, e elas se alternam, né? Daí a ideia de uma alternância de gerações ou metagênese, né? Esquematizando esse ciclo, como é que a gente poderia, através de um esquema, representar esse ciclo, né? Então, a fase produtora de gametas, como eu tinha dito a vocês, o anterídeo, né, que é o órgão produtor do gameta masculino, chamado de anterozoide. O arquegônio, que é o órgão produtor do gameta feminino, chamado de oosfera. Então, a planta produtora de gametas, ela tem a planta produtora de gameta masculino, anterozoide, e gameta feminino, oosfera. O que acontece com os gametas? Mais uma vez, minha gente, gametas são células de reprodução sexuada, né? Que vão sofrer fecundação e vão dar origem a um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver e vai dar origem à fase produtora de esporos. Fase produtora de esporos, né? Então, os esporos, observem que o esporófito é 2N, o esporo é N, então para acontecer isso ocorre, mais uma vez, a meiose, representada aqui por R, exclamação, divisão reducional, como a gente já viu anteriormente. Cada esporo vai sofrer germinação e vai dar origem a plantas jovens, né? As plantas jovens são chamadas de protonemas, que vão se desenvolver e originar novamente a planta produtora de gametas. Veja que há uma fase em que a planta produz gametas, uma fase em que ela produz esporos e que essas fases aqui elas se alternam, né? No ciclo de vida da planta. A fase em que a planta dura mais tempo, né? A fase, vamos dizer assim, duradoura, no caso das briófitas, representada aqui pelo musgo,
é a fase de gametófito, fase produtora de gametófito, portanto é a fase duradoura das plantas briófitas. E a fase de esporófito, a fase duradoura, né? No caso a fase transitória, a fase passageira das briófitas, né? Representada aqui pelo musgo. Então eu tenho gametófito duradouro e esporófito transitório, passageiro, temporário, né? Em relação às pteridófitas, inicialmente, qual a origem da palavra pteridófita? Então ela deriva de pteridon, que significa feto, né? E fita, como a gente viu anteriormente, vegetal. Esse termo pteridófita, né, se refere a plantas com folhas jovens em forma de feto. Então, a planta quando ela está na fase jovem, ela tem uma folhinha, né, uma folhinha jovem, que posteriormente a gente vai falar sobre ela, e ela lembra, né, o formato dela, um feto enrolado no útero. Então, essa é uma característica marcante do grupo das pteridófitas, apresentarem essas folhas jovens em forma de feto. São representantes do grupo das pteridófitas, as avencas, samambaias, cavalinhas e xaxins, né? Aqui está o desenho de um xaxim, que na verdade é uma samambaia que chega a medir até 5 metros de altura, né? Essa é chamada de samambaia-açu, e o seu caule era muito utilizado em ornamentação, em fazer vasos, né, para cultivo de plantas. Aqui a gente tem uma samambaia, né? E aqui uma avenca. E cavalinha, que é uma planta também do grupo das pteridófitas. Por sinal, gente, a cavalinha ela é tida como uma planta medicinal, né? Ela é muito estudada na medicina, vamos dizer assim, da fitoterapia, com algumas indicações medicinais, né? O que caracteriza uma pteridófita? Então, mais uma vez aqui, gente, são plantas criptógamas. O termo criptógama, como eu já falei anteriormente e falei na outra aula, né? São plantas que não apresentam seus órgãos reprodutores visíveis, né? Ou seja, a ausência de sementes. E aí uma característica importante, gente. Pteridófitas são as primeiras plantas a possuírem vasos condutores de seiva. Elas são, portanto, vasculares ou traqueófitas, né? E qual a importância disso, gente? Uma planta que tem vasos condutores de seiva, ela passa a ter um porte, um tamanho variado. Então você vai encontrar plantas pteridófitas que vão ter desde alguns centímetros, né, de altura até 5 metros de altura. Então são plantas que vão se desenvolver mais. Só lembrando a vocês, naquele desenho anterior, né, do xaxim, da samambaia-açu, você percebe uma planta com um porte mais avantajado em comparação às briófitas, que apresentam um porte pequeno, né, um tamanho pequeno, um tamanho limitado, no máximo 30 centímetros de altura, né? Qual a importância de uma planta no ambiente terrestre apresentar um porte variado? A gente costuma dizer que, já que a planta no ambiente terrestre ela tem um porte variado, então isso quer dizer que ela está mais bem adaptada a viver no ambiente terrestre do que as plantas que não possuem vasos condutores de seiva. Imagina o que seria transportar seiva sem vasos numa planta de grande porte. Seria impossível, né? Então, para o transporte de seiva ocorrer de maneira rápida e eficiente, é necessário, né, a presença de vasos condutores de seiva. Então, a gente costuma dizer que esse tamanho variado indica o que nós chamamos de início da conquista do ambiente terrestre. A partir daí, a planta está mais bem adaptada a viver no ambiente terrestre do que uma planta briófita que não possui vasos condutores de seiva e, portanto, tem o seu tamanho limitado, né? Apresenta um pequeno porte. Assim como as briófitas, e pelas mesmas razões, né, que a gente falou anteriormente, elas são plantas que vivem restritas, né? Esses vegetais vivem restritos a locais sombreados e úmidos, né? Mais uma vez aí por conta da sua estrutura delicada e principalmente, gente, locais úmidos por conta também da fecundação depender da água. Então, vocês vão perceber que no grupo das pteridófitas, assim como aconteceu nas briófitas, a fecundação também depende da água. Ela também vai acontecer no ambiente aquático, né? Como é a estrutura básica de uma samambaia? Então, nós vamos observar aqui inicialmente, né? O caule é um rizoma, é um caule que cresce de forma paralela, né, ao solo, deitado no solo. Ao invés de crescer de forma ereta, né, em pé, ele cresce de forma paralela, né, deitado no solo. Observe que do rizoma, que é o caule, para baixo, nós encontramos as raízes, né?
Para cima nós encontramos o báculo, que são as folhas jovens. Por sinal, gente, são essas aqui que tem a forma que lembra um feto. Daí a ideia, né, de plantas com folhas jovens em forma de feto. E tudo isso aqui é a folha, né? Por sinal, folha que a gente também chama de fronde. A folha jovem é báculo, a folha adulta a gente chama de fronde, certo? Observe que cada fronde dessa ela é formada por unidades. Cada unidadezinha dessa formadora da fronde são folíolos, né? Então a gente diz que é uma folha que apresenta unidades formadoras delas, que são, no caso, os folíolos. Então, tudo isso aqui é a folha. Cada unidadezinha que compõe a folha é um folíolo. Se a gente vira a face ventral, a face de baixo da folha, a gente vai perceber em algumas épocas do ano umas manchinhas escuras que aparecem. Elas podem ser pretas, marrons, avermelhadas, dependendo da espécie de samambaia, né? E o que são essas estruturas, né? Elas são chamadas de soros. Eu fiz aqui uma ampliação, né? Peguei aqui um desenho, uma ampliação, aqui o soro, né? Então perceba que tudo isso aqui é o soro. Dentro dele nós vamos ter aqui cavidade chamada de esporanjo. E é dentro dessa cavidade que são produzidos os esporos. Então, na verdade, cada soro desse, só resumindo a história, são estruturas que apresentam no seu interior cavidades chamadas de esporanjos, que são cavidades produtoras de esporos, né? Então, já dá para a gente entender que essa planta, portanto, é a planta produtora de esporos, é a fase de esporófito. É a planta permanente, é a planta duradoura, é a planta, no caso, que vai corresponder à fase duradoura do ciclo de vida, né? O ciclo de vida de uma samambaia, como é que a gente vai representar, né? Então, a gente tem aqui a planta na fase de esporófito, os soros, né, que vão produzir aqui os esporos. Os esporos vão sofrer, né, germinação, vão dar origem a uma planta que tem um aspecto que lembra um coração, né? Essa planta a gente chama de prótalo ou protalo, alguns botam esse termo, né? Aqui em cima nós temos a estrutura, né, produtora do gameta feminino, né? Também chamada de arquegônio, onde vai estar a oosfera. E aqui o gameta masculino, o anterídeo, né, que vai produzir o anterozoide. Acontece novamente aqui a fecundação, né, a fertilização, forma-se o zigoto, a nova planta ela vai crescer e vai dar origem novamente à planta produtora de esporos. Aqui está a fase de esporófito, portanto, aqui está, portanto, a fase de gametófito. Então, a fase de gametófito é uma plantinha que cresce no solo, né, em forma de coração, lembra um coração, chamada de prótalo, né? E também esquematizando, assim como nós fizemos lá com as briófitas, nós temos aqui a fase produtora de esporos, né? O esporófito. Nós vamos ter as cavidades chamadas de soros, né? Ou melhor, aqueles pontos escuros chamados de soros. Dentro dele, cavidades, né, dos soros chamados de esporanjos. Esporanjos que vão produzir esporos. E aí observe, gente, esporófito 2N, esporo 2N, esporanjo 2N, esporo N. Então, para ocorrer, né, essa produção de esporos haploides, né, N, tem que ocorrer aqui uma meiose. Meiose para formar esporos, né? A gente chama isso de meiose espórica, né? É interessante esse termo, meiose espórica, é muito comum em todas as plantas, como a gente viu naquela aula sobre ciclo de vida. Cada esporo vai sofrer germinação, vai dar origem ao gametófito, né, que é aquela planta que a gente chamou de prótalo, em forma de coração. Tem a parte masculina, a parte feminina, o anterídeo, parte masculina, produtora do anterozoide, gameta masculino, arquegônio, produtor do gameta feminino, oosfera. Gametas, que são células que vão sofrer fecundação, né? Vão dar origem a um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver e vai dar origem novamente a uma planta produtora de esporos. Observe que agora, gente, aqui está a fase de esporófito, aqui está a fase de gametófito, duas fases que se alternam no ciclo de vida, né? Alternância de gerações. Só que lá nas briófitas, o ciclo começa com o gametófito, né, que é a fase duradoura, aqui começa com o esporófito, que é a fase duradoura. Ao contrário, portanto, das briófitas, a fase duradoura permanente é a fase de esporófito, nas samambaias, né, no caso das pteridófitas. Ao contrário das briófitas, aqui o gametófito ele é transitório, passageiro, temporário, né? Então a gente tem também um ciclo com alternância de gerações ou metagênese,
Só que aqui, gente, a fase produtora de esporos, ela dura mais tempo do que a fase produtora de gametas. Observe que lá nas briófitas ocorria exatamente o contrário, né? E a gente finaliza essa aula de hoje.